Na manhã de 25 de novembro de 2020, a psiquiatra Agustina Kozachov e o psicólogo Carlos Dias chegam à casa em Tigre para a visita de rotina. Eles encontram Maradona em sua cama, ele não responde, está imóvel. Começam as manobras de reanimação enquanto pedem uma ambulância. A primeira ambulância chega 12 minutos depois, mas os paramédicos também não conseguem reanimá-lo. Às 13h10, um médico certifica a morte. A autópsia determina que ele morreu de insuficiência cardíaca aguda em um paciente com miocardiopatia dilatada. O coração já estava aumentado e enfraquecido por anos de excessos e o edema pulmonar resultante o mata enquanto dorme. Não há drogas ilegais no organismo no momento da morte, apenas medicamentos. As dúvidas se espalham na mesma velocidade que a notícia. Um dos maiores ídolos esportivos de todos os tempos, que viveu entre a glória e a polêmica, termina seus dias durante uma reabilitação cercado de profissionais e em plena recuperação. As manchetes não falam apenas sobre sua morte, mas também recapitulam uma carreira esportiva e um percurso midiático marcado pelos excessos. Tudo com um único objetivo: compreender como um dos esportistas mais referenciados do mundo acabou isolado, cercado de segredos e vagando sozinho pelos limites da autodestruição. Tudo terminaria em um julgamento anulado, um processo cheio de acusações gravíssimas aos profissionais que o assistiram em seus últimos dias e a batalha legal por uma herança que é difícil calcular tanto em patrimônio quanto em beneficiários. Para expor as luzes e sombras de um esportista tão genial quanto polêmico, precisamos ir além dos fanatismos e da especulação. Vamos então nos transportar até o dia 25 de novembro de 2020, o dia em que Diego Maradona morreu. Às vezes, quem deveria cuidar de nós não tem realmente as melhores intenções. Por isso, é muito importante ser cauteloso em todos os âmbitos. Por sorte, para proteger nossa segurança virtual, existe o Surfshark. Surfshark é uma rede privada virtual que protege nossas informações online, criptografando nossos dados para que, se tentarem nos espionar, não consigam ver o que estamos fazendo nem de onde, mesmo se estivermos usando uma rede Wi-Fi pública. Graças a isso, também podemos mudar nossa localização virtual, o que nos permite acessar, por exemplo, grandes descontos em passagens aéreas, sem ficarmos limitados aos que aparecem no nosso país de origem. Com o Surfshark, além disso, podemos desbloquear os 15 catálogos da Netflix e usar serviços de streaming como o BBC iPlayer, Hulu e outras plataformas restritas em certos países. Eles também oferecem o Surfshark One, com funções úteis como antivírus, alerta e busca, proporcionando mais segurança. E como se não bastasse, também conta com o detector de golpes por e-mail e o bloqueador de conteúdo web. Já me salvou várias vezes de supostas ofertas de emprego com e-mails suspeitos. Se quiserem seguir meu conselho e usar o Surfshark, o link está na descrição e no comentário fixado para baixar. Ou então vocês podem acessar www.surfshark.com/eldiaqui e ao usar meu código ELDIAQUI, vão ganhar 4 meses extras. Lembrem-se que vocês têm uma garantia de 30 dias, então podem testar nesse período. E, se não usarem tanto, não gostarem ou qualquer coisa, podem pedir o reembolso do seu dinheiro. Então já sabem, não tem desculpa nenhuma. Baixem, usem e depois me contem como foi. Vamos começar. Diego Armando Maradona nasceu em 30 de outubro de 1960 no Hospital Internacional de Agudos Evita de Lanús, ao sul da Grande Buenos Aires. Ele é o quinto dos 8 filhos do casal Diego Maradona pai, conhecido no bairro como Chitoro, e Dalma Salvadora Franco, a quem todos chamam de Tota. Pouco depois do nascimento, a família se instala em Vila Fiorito, uma área de barro e barracos, no município de Lomas de Zamora, no primeiro anel do cinturão industrial da capital argentina. A água nem sempre chega, e o dinheiro também não. Os 8 irmãos dividem o quarto e repartem o que têm, que é suficiente, mas nunca sobra. É nesse cenário que o futuro cresce. Futuro camisa 10 da seleção argentina e referência do futebol mundial. Seus primeiros campos são os terrenos baldios do bairro, espaços de terra com buracos que, nos dias de chuva, viram lagoas. Joga descalço, quase sempre com uma bola de pano, porque as de couro naquela época eram praticamente inalcançáveis para um garoto pobre. Desde que aprende a andar, faz isso com a bola colada no pé. Aos 9 anos, em 1969, passa no teste para entrar nas divisões de base do Argentinos Júniors, um clube de bairro de La Paternal, na cidade de Buenos Aires,
O time formado por crianças da sua idade se chama Los Cebolitas. Em um ano, sem perder uma única partida, chegam a 136 jogos invictos. Diego tem 10 anos e já aparece no jornal Clarim. Em uma matéria jornalística, o chamam de craque, um termo que define aqueles esportistas fora de série. A cidade vai descobrindo ele aos poucos. Nos intervalos dos jogos do time principal do Argentinos, faz malabarismos com a bola para entreter o público enquanto os jogadores descansam. Esse pequeno gesto lhe rende um convite para o programa de televisão de maior audiência da época. Sábados Circulares, apresentado por Pipo Mancera. O menino de Fiorito aprende rápido que a câmera gosta dele e que ele também gosta da câmera. Seu carisma é tão natural quanto sua habilidade no futebol. É o início de um longo romance com a mídia que lhe traria alegrias, mas também lhe daria golpes brutais. Aos 11 anos, ele já tem um contrato simbólico com o clube. Seus irmãos e seus pais vão a todos os jogos para vê-lo jogar. É uma imagem idílica, quase romântica, mas não se engane. Há ilusão e apoio, mas a realidade é muito concreta. A família Maradona não vê o futebol como uma habilidade simpática ou um sonho inocente. É a oportunidade de sair das dificuldades econômicas e a promessa de uma vida digna. Uma aposta coletiva na perna esquerda do quinto filho. Em 1976, 10 dias depois de completar 16 anos, Maradona estreia na primeira divisão. O técnico do Argentinos, Juan Carlos Montes, o coloca no segundo tempo e pede que dê uma caneta no primeiro defensor que encontrar. Maradona cumpre na primeira jogada contra o zagueiro central do Talleres de Córdoba e a torcida local vai à loucura. Diego consegue se manter no time principal e 2 meses depois marca seu primeiro gol como profissional. Em 1977 joga 49 partidas e faz 19 gols. Em 1978, quando a Argentina organiza a Copa do Mundo e o técnico César Luiz Menotti faz a lista final, Maradona fica de fora. Segundo seus companheiros de concentração, ele chora a noite inteira ao lado de uma árvore. Não dão explicações para ele e, na verdade, ele nem precisa. Tem 17 anos e pouca experiência. Menotti o considera verde demais para um torneio desse nível. O país onde Diego cresce está sob o governo de uma ditadura militar que assumiu o poder em março de 1978. A Copa do Mundo de 78 é disputada nesse contexto, com estádios lotados e milhares de desaparecidos detidos, que estão sequestrados em centros clandestinos a poucos quilômetros dos próprios campos. Maradona vive essas duas realidades de certa distância, tanto para o bem quanto para o mal. No ano seguinte, ele vence a Copa do Mundo Juvenil de 1979 no Japão, com a seleção argentina sub-20, onde é escolhido como o melhor jogador de todo o torneio. A seleção que retorna é recebida pelo ditador Jorge Videla e pelos outros militares na Casa Rosada. Em um ato pensado para ofuscar a chegada da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que vinha investigar as violações aos direitos humanos cometidas durante aqueles últimos anos. Maradona sobe ao palco, tem 18 anos e é quase certo que ainda não entende o que significa estar parado ali. Ele só pensa em futebol e na sua família de Vila Fiorito. Entre 1979 e 1981, no Argentinos Júniors, Maradona se torna o único jogador na história do futebol argentino a ser o artilheiro do campeonato por 5 temporadas consecutivas. Em 1981 assina com o Boca Juniors, o clube do seu coração desde a infância. Nesse mesmo ano, conquista o Campeonato Metropolitano, o único título que conquista no futebol do seu país. Em 1982, é vendido ao FC Barcelona por um valor que, na época, era o mais alto já pago por um jogador na história do futebol. Maradona tem 21 anos e o mundo está esperando por ele, mas esse mundo não está livre de perigos e tentações. O Barcelona é um dos maiores clubes do mundo e a cidade ao seu redor, em 1982, é uma metrópole em plena transformação após décadas de ditadura franquista. Maradona chega com 21 anos, seu talento intacto e uma namorada em Buenos Aires. Na Espanha há dinheiro, há vida noturna e há uma distância considerável de tudo o que ele conhecia até então. A história de inocência, pobreza e talento estava prestes a mudar de gênero, e isso sim, longe das câmeras. Em Barcelona, surge a cocaína. O próprio Maradona reconhece anos depois em sua autobiografia Eu Sou Diego, que o primeiro contato com as drogas aconteceu na Espanha. As saídas de madrugada se tornam constantes, a ponto de o presidente do clube, José Luiz Nunes,
criticá-lo publicamente por não cuidar de sua vida privada. Mas não é só isso, as lesões se acumulam. Em dezembro de 1982, ele é diagnosticado com hepatite e fica 4 meses sem jogar. Em setembro de 1983, o defensor do Athletic Club de Bilbao, Antoni Goicoechea, fratura o tornozelo dele em uma entrada sem cartão. Maradona perde mais 4 meses. Quando volta, o time já não pode mais disputar o campeonato. Seria uma despedida triste da Espanha, mas ainda falta o pior. A última imagem de Maradona no futebol espanhol é uma briga generalizada na final da Copa do Rei de 1984. No estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, o Barcelona perde de 1-0 para o Athletic de Bilbao. Após o apito final, Maradona agride um jogador adversário e é nesse momento que tudo sai do controle. Os dois times trocam socos em campo na frente do rei Juan Carlos I da Espanha e das câmeras de todo o país. A Federação Espanhola pune Maradona com 3 meses de suspensão. O Barcelona o vende para o Napoli da Itália e Maradona tem que cruzar o Mediterrâneo aos 23 anos, levando suas habilidades e seus vínculos na mesma mala. O que ele deixa em Barcelona vai além do futebol. 58 partidas e 38 gols em 2 temporadas, 3 títulos nacionais, Copa do Rei, Copa da Liga e Supercopa da Espanha. E o primeiro esboço de uma personalidade que não sabe, não pode ou não quer se separar dos excessos. O jornalista Jimmy Burns, que anos depois escreve uma biografia intitulada A Mão de Deus, classifica a vida privada de Maradona na Espanha como o primeiro laboratório de uma autodestruição que mais tarde se torna global. Diego também admite isso com a sinceridade que surge quando o estrago já foi feito. Em Barcelona começou a queda. O que esperaria por Nápoles? A apresentação de Maradona no estádio São Paulo de Nápoles em 5 de julho de 1984 reuniu 75 mil pessoas. O Napoli é um clube que no ano anterior evitou o rebaixamento por apenas 1 ponto. E Maradona chega por 12 milhões de euros, a transferência mais cara da história naquele momento. Para se ter uma ideia, o Napoli paga 7 milhões e meio de dólares da época. Mas segundo o algoritmo de preços do mercado de futebol, que analisa quanto cresceu o orçamento dos clubes e o preço das contratações, comparado com o passado, o Napoli gastou uma parte enorme do seu orçamento total em um único jogador. Se o clube fizesse hoje um esforço proporcional ao que o 84 teria que investir entre 369 e 390 milhões de dólares, Nápoles é uma cidade do sul da Itália, historicamente pobre e desprezada pelo norte rico. Os torcedores do clube não contratam um jogador, mas sim adotam um ídolo que entende de onde vem e que pode se identificar com a essência do clube e deles mesmos. O que Maradona constrói ali durante 7 anos não tem comparação na história do futebol. Ele leva o Napoli a conquistar 2 títulos da Série A italiana em 1987 e 1990, além da Copa da UEFA de 1989. A Série A é o campeonato de futebol da Itália, considerado naquela época como o melhor do mundo pela concentração de talento que reúne. Nenhum clube do sul da Itália havia vencido esse torneio antes, e quando o Napoli conquista em 1987, a cidade entra em um delírio que não tem comparação com nenhum evento anterior de sua história recente. As ruas ficam lotadas de gente por dias. O estado, que há décadas funcionava como o quintal do norte industrializado, experimenta algo que a política nunca tinha conseguido lidar: a sensação de vencer. Mas nessa mesma cidade está a Camorra, a organização criminosa mais antiga da Itália, um sistema de famílias mafiosas enraizadas em Nápoles e na região da Campânia desde o século XVIII. Controla mercados, negócios, extorsões e nos anos 80 também uma parte importante do mundo do futebol. Maradona não demora a se relacionar com Carmine Giuliano, chefe de uma das famílias mais poderosas. No começo, a relação é de admiração mútua. O chefe quer a figura esportiva mais relevante da Itália por perto, e Maradona precisa sentir que há alguém que o protege em uma cidade que ele ainda não conhece direito. O documentário de 2019, dirigido pelo cineasta Asit Kapadia, resume isso com uma frase mais direta:
Uma vez que você confia na camorra, passa a ser propriedade dela. Não se trata apenas de relações, mas de um modo de vida. A convivência com esse mundo ligado ao crime acentua o vício em cocaína do jogador, que havia começado em Barcelona. As festas se estendem até o amanhecer. A rotina semanal que o próprio Maradona descreve não é apenas destrutiva, mas um delírio do ponto de vista do esporte de elite atual. Maradona jogava no domingo, saía para festas até quarta-feira, descansava na quinta e voltava para a academia na sexta. Há temporadas em que os adversários acusam o Napoli de ter vendido o campeonato por pressão das apostas clandestinas. Maradona é citado nesses boatos, nunca comprovados, mas esse é o clima. Nesse período ocorre seu primeiro escândalo pessoal que vai além do esporte. Em 1985, Maradona conhece Cristiana Sinagra, uma jovem italiana de 20 anos. Ele tem 24 anos e namora Cláudia Villafani, sua namorada de infância em Buenos Aires. Mas o relacionamento paralelo com Sinagra termina em uma gravidez. E Maradona abandona Cristiana quando ela está com 5 meses de gestação. Ele viaja para jogar a Copa do Mundo de 1986 e não retorna. Em 20 de setembro de 1986, 3 meses depois que a Argentina conquistou a Copa do Mundo, nasce Diego Armando Sinagra. Maradona resiste à paternidade durante anos e se recusa, em 3 oportunidades, a fazer o teste de DNA. Em 1992, uma juíza italiana confirma a filiação por sentença e ordena que ele pague uma pensão mensal. Pai e filho se veem pela primeira vez só em 2003, em um campo de golfe na cidade italiana de Fuji. Depois que o jovem enganou a segurança do local, Maradona reconhece a paternidade publicamente apenas em 2016, 30 anos após o nascimento do filho. Na família oficial, que ele exibe com orgulho, ocorre simultaneamente outro evento importante. Em abril de 1987, nasce sua primeira filha, Dalma, fruto do seu relacionamento com Cláudia Villafani. Maradona vive em Nápoles entre a glória e o caos, até que, em 17 de março de 1991, o mundo descobre o que muitos já sabiam. Dá positivo. 1991. El mundo sabe lo que muchos en el entorno ya conocían. Em um controle antidoping. A vela, filha, de uma partida entre o Napoli e o Bari, a substância encontrada é cocaína. A Federação Italiana de Futebol convida, filha, impõe uma suspensão de 15 meses sem competir, e a justiça italiana o condena a 14 meses de prisão com pena suspensa por posse de uma substância proibida. Diana lo condena a 14 meses de suspenso por tenencia de estupefacientes. Tiene 30 años, 2 títulos. Filha e filho é um problema jovem que já não pode mais esconder. Após o sucesso na Itália, Maradona volta à Argentina. Em 26 de abril de 1991, a polícia invade seu apartamento no bairro de Caballito, em Buenos Aires, e encontra drogas. Maradona é detido, mas sai no dia seguinte após pagar fiança. A juíza responsável pelo caso ordena que ele se submeta a um tratamento de reabilitação. Enquanto cumpre a suspensão de 15 meses imposta pela FIFA, ele assina com o Sevilha da Espanha, onde seu antigo treinador Carlos Bilardo o espera. O Sevilha é um clube histórico, no sul da Espanha, e Bilardo é o técnico que levou Maradona à glória na Copa do Mundo de 1986. A combinação é ideal para que sua carreira se estabilize, mas em Sevilha, as ausências nos treinos se repetem e a relação com Bilardo se rompe publicamente em 1993, durante uma partida contra o Real Burgos, quando o técnico o tira de campo. Mas a história não termina aí. Mais tarde, na casa do treinador, a discussão aumenta ainda mais. Briga com socos. No mesmo ano, Maradona volta ao futebol argentino com o Newell's Old Boys de Rosário, na província de Santa Fé. Dura poucos meses, porque em 2 de fevereiro de 1994, cansado dos jornalistas que o perseguem em sua casa de campo, no município de Moreno, nos arredores de Buenos Aires, ele sai ao jardim com uma espingarda de ar comprimido e atira contra os fotógrafos que estavam do lado de fora. Maradona é condenado a 2 anos de prisão suspensa e deve indenizar as vítimas. Vários ficam feridos. Esse episódio não surpreende ninguém que o conheça. É exatamente o tipo de reação impulsiva que define a relação dele com a mídia desde sua ascensão à elite do futebol. Mas logo viria o grande revés e o escândalo que abalou o mundo. Ninguém pode negar isso. Em 1994, o nome de Diego Maradona ofuscou o de Pelé, e não se pode discutir seu lugar entre os maiores esportistas da história. Mas ainda assim ele é uma figura instável.
Alguns já o definem como um ídolo com pés de barro. Em junho daquele ano chega um evento-chave que marca a queda, a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Maradona marca um gol antológico contra a Grécia, no qual a câmera o flagra gritando com os olhos esbugalhados, correndo em direção à lente numa comemoração que parece mais um grito de guerra do que uma festa. É uma das imagens mais icônicas de sua carreira, mas já naquela época foi para muitos exagerada e preocupante. 3 dias depois, o exame antidoping após a partida contra a Nigéria dá positivo. Foram detectadas 5 variantes de efedrina, uma substância estimulante cujo uso era proibido pela FIFA naquela época. Maradona afirma que seu preparador físico lhe deu um suplemento de venda livre para tratar uma alergia, sem ler direito o rótulo, que o medicamento vinha em 2 versões quase idênticas e que ele tomou a errada. A FIFA o suspende por mais 15 meses, obrigando-o a deixar a Copa do Mundo em uma cena histórica e vergonhosa. Em uma coletiva de imprensa marcante, chorando, Maradona diz uma frase inesquecível: "Me cortaram as pernas, mas essa história tem uma reviravolta irônica que demora anos para vir à tona. A Agência Mundial Antidoping, conhecida como WADA por sua sigla em inglês, começa a operar em 1999 e estuda o caso Maradona como o primeiro do tipo. A conclusão deles é que a quantidade de substância encontrada no organismo dele não teria sido considerada doping com os critérios aplicados décadas depois. Mas aquele resultado positivo destrói sua última Copa do Mundo, algo que não teria acontecido 10 anos depois. Até onde a seleção argentina teria chegado com Maradona? Isso é um mistério. Mas a saúde do astro logo entrará em sua fase mais sombria. Em janeiro do ano 2000, Diego está de férias em Punta del Este, a cidade litorânea mais exclusiva do Uruguai, quando sofre uma crise hipertensiva e uma arritmia ventricular grave. Ele é internado às pressas no sanatório Cantegril. Não é uma descompensação leve. Segundo relatos, anos depois o médico afirmou que, se Diego não tivesse sido internado naquela noite, teria morrido em poucas horas. Nos exames de sangue e urina aparecem vestígios de cocaína, e assim que se recupera, em 18 de janeiro daquele ano, ele voa para Cuba para iniciar um tratamento de reabilitação e acaba ficando na ilha por 5 anos. Cuba em 2000 é a ilha de Fidel Castro, o líder da Revolução Cubana que está no poder há mais de 4 décadas. Para que Maradona possa viver lá e receber tratamento, o governo cubano autoriza sua estadia com um processo que exige aprovação no mais alto nível. A relação entre os dois homens vira uma amizade pública que Maradona cultiva sem reservas. Ele tem tatuado o rosto de Che Guevara no ombro direito e o de Fidel na panturrilha esquerda. Ao longo dos anos, ele transforma a defesa de seus líderes em uma posição que não pode ser separada do ídolo Maradona. Afastado dos campos de jogo, ele encontra outro terreno para brilhar: as entrevistas e opiniões sobre quase todos os temas possíveis. Em Cuba, ele também tem filhos. Em 5 anos na ilha, Maradona se envolve com mais de 2 mulheres. Em 2019, já perto do fim de sua vida, ele reconhece 3 de seus filhos, Joana, Lou e Javier, conhecido como Javielito. 2 deles são filhos de Adonai Frutos. Também haveria um 4º filho cubano, chamado Harold, mas essas filiações nunca foram reconhecidas formalmente. Embora em 2019 o advogado Matias Morla o apresente como um fato confirmado, a verdade é que nunca foi realizado um exame de DNA e nesse mesmo período, enquanto Maradona se reabilita sob supervisão médica na ilha, outra história que começa em Cuba termina anos depois nos tribunais argentinos. Em 2021, uma mulher cubana chamada Mavis Álvares presta depoimento à justiça em Buenos Aires. Ela tinha 16 anos quando conheceu Maradona em Cuba e viajou para a Argentina com autorização do próprio Fidel Castro. Aos promotores, Mavis acusa Maradona de tê-la induzido ao consumo de drogas e relata episódios de violência durante o tempo em que estiveram juntos. O caso investiga possíveis fatos de tráfico de pessoas, mas Maradona morre antes que o processo chegue a qualquer conclusão formal. Para muitos, existem 2 Maradonas, ou mais, mas o oficial sempre teve seus afetos na Argentina. Cláudia Villafaña foi a mulher com quem Maradona viveu por mais de 20 anos e considera o amor de sua vida. Eles se conheceram na adolescência em Vila del Parque, Buenos Aires, onde ela era vizinha da família de Diego. Eles se casaram em 7 de novembro de 1989, em uma festa de proporções épicas que aconteceu no estádio Luna Park, o principal recinto de boxe e espetáculos da cidade. Já são pais de Dalma, de 2 anos, e de Gianina, com poucos meses.
É o mesmo ano em que Maradona renova contrato com o Napoli e em que o mundo o aponta como o melhor jogador de futebol do planeta. O casamento termina de fato em 1998, quando Maradona abandona o lar e Cláudia inicia o divórcio formal em 2003. O que se segue é uma guerra judicial que se estende por mais de uma década e que atinge níveis de espetáculo público raramente vistos na Argentina. Maradona acusa Villafane de ter roubado camisas históricas de sua coleção, objetos de valor e dinheiro de suas contas durante anos. Em 2015, ele inicia um processo formal por fraude, estelionato e desvio de patrimônio. Villafane nega as acusações. O caso gera troca de declarações na mídia e nas redes sociais, que muitos acompanham como se fosse uma novela. A tensão entre os dois nunca desaparece completamente, nem mesmo quando suas filhas, Dalma e Gianina, ficam no meio. E aquela que por anos foi a família mais famosa do país se rompe. As dívidas de paternidade de Maradona são um capítulo à parte. Além de Diego Júnior com Sinagra e de Dalma e Gianina com Villafane, em 1996 nasce Hannah, fruto de seu relacionamento com Valéria Zabalain. Maradona também se recusa a fazer o teste de DNA nesse caso, e não apenas uma vez, mas em 5 oportunidades. A juíza Graciela Varela determina a paternidade por sentença e ordena que ele pague uma pensão mensal. Maradona chega a um acordo financeiro em 2004. Hannah é apresentada publicamente por seu pai apenas em 2014, quando ela tem 18 anos. O reencontro diante das câmeras com Maradona abraçando a filha gera fotos que circulam mundialmente. No ano anterior, em 2013, nasce Diego Fernando, filho dele com Verônica Ojeda, com quem começou um relacionamento em 2005. São 5 filhos reconhecidos no total e um número indeterminado de possíveis paternidades que os tribunais continuam investigando, mesmo após sua morte. A cautela judicial é adequada. Após o falecimento, surgem novas ações de reconhecimento de paternidade de pessoas que alegam ser filhos do ex-jogador. Os juízes argentinos coletam amostras de DNA durante a autópsia e as preservam para esses casos futuros. Alguns dão negativo, outros ainda estão pendentes. A dimensão da vida privada de Maradona é proporcional à sua fama pública, para o bem e para o mal. Mas o que Maradona deixa para trás não é só polêmica, também há contas pendentes. Ele carrega uma dívida com o fisco italiano de mais de 34 milhões de euros por evasão de impostos durante seus últimos anos no Napoli. A origem dessa dívida é mais complexa do que parece. O jornalista Gianni Minà explica que os dirigentes do Napoli pediam aos jogadores que assinassem 2 contratos, um como jogador de futebol e outro pelos direitos de imagem, e que essa situação era comum no futebol italiano da época. Mas Maradona não pediu a proteção legal que outros jogadores solicitaram, e com o passar dos anos, os juros multiplicaram a dívida até torná-la impagável. Em 2006, quando pisa solo italiano para trabalhar na Copa do Mundo da Alemanha como comentarista de TV, a polícia confisca 2 relógios avaliados em 10 mil euros como parte do pagamento. É o tipo de cena que define essa fase da vida dele. O homem que lotou estádios em todo o planeta está sendo encurralado por um agente para cobrar uma dívida cobrada à base de relógios. Há outro Maradona que poucos observam com igual atenção. Entre 1983 e o final da carreira, Diego participa de 27 partidas beneficentes. Ele viaja ao sul da Itália para jogar na lama em A Serra e arrecadar dinheiro para a cirurgia de um bebê de menos de 1 ano com problemas no rosto. Ele paga do próprio bolso o seguro da partida, quase $1 milhão, desafiando o clube que o proíbe, e doa o dinheiro ao pai da criança. 21 anos depois, esse bebê, já adulto, o abraça na televisão e diz: "Ele é o verdadeiro Deus que salvou minha vida." Maradona se emociona. Ele também viaja para o interior da província de Santa Fé para jogar uma partida por um goleiro amador do União de Totoras, uma cidade com poucos milhares de habitantes, que sofreu um acidente de moto e não pode arcar com sua recuperação. Ele diz: "Minhas pernas são suas pernas." Ele se apresenta no campo de um clube de La Garma, uma localidade de 1.600 habitantes, na província de Buenos Aires, para que o time local possa construir seus vestiários. Esse estádio é o primeiro na Argentina a levar o nome de Diego Maradona, muito antes do estádio Napoli. Tentar simplificar a figura de El Diego em um único retrato é perder a complexidade do que significou esse ídolo das multidões. Em 2005, após perder mais de 50 quilos, graças a uma cirurgia bariátrica realizada em Cartagena das Índias,
Na Colômbia, Maradona retorna à televisão argentina. Ele apresenta A Noite do 10, um programa de entrevistas no Canal 3 em Buenos Aires, e o primeiro convidado é Pelé. A relação entre os dois homens, considerados os melhores do século XX, é uma guerra pública de declarações que tem décadas de história e que Maradona mantém com a mesma intensidade com que defendia sua seleção em campo. As frases trocadas são célebres em todo o mundo do futebol. Quando Pelé o criticou publicamente por seus problemas com drogas, Maradona não esperou e respondeu com uma frase que resume o tom dessa relação para sempre. Ele estreou com um garoto. Vocês sabiam? Sério? Sim, ele estreou com um garoto, tanto para argentinos quanto para brasileiros. Pelé também estreou com um garoto. Era tão bonito que ficou com a mulher. O programa ainda fez a entrevista mais comentada da temporada. Maradona fala com Fidel Castro por telefone, do estúdio. A conversa é amigável, quase filial. Castro diz que sempre se lembra dele, e Maradona pergunta como ele está. É a imagem de uma relação que ele cultiva com orgulho e que causa rejeição entre seus críticos. O que ninguém pode negar é que Maradona é completamente coerente em suas simpatias. Ele as mantém sem se importar com quem as aprova. Em novembro de 2005, ele embarca no Expresso do Alba, um trem que parte de Buenos Aires em direção a Mar del Plata para levar 160 passageiros à Cúpula dos Povos, uma contracúpula organizada em oposição à Quarta Cúpula das Américas, a reunião de presidentes do continente, que naquele ano era presidida por George W. Bush. Nesse trem viaja também Evo Morales, então candidato à presidência da Bolívia, e Maradona aparece em todos os eventos com uma camiseta que diz Fora Bush. A participação irrita o presidente mexicano Vicente Fox, além de ser amplamente coberta pela mídia. Ao lado de Hugo Chávez, Lula da Silva e Néstor Kirchner, Maradona é um líder tão importante quanto qualquer presidente, assumindo uma posição política quase inédita para um atleta de elite. A Argentina é digna. Vamos expulsar Bush. Para encontrar outro astro esportivo com esse nível de expressão política pública, parece inevitável voltar ao boxeador Muhammad Ali. Em outubro de 2008, a Associação de Futebol Argentina nomeia Maradona como treinador da seleção nacional, a AFA como é conhecida. É o órgão que governa o futebol argentino, e o cargo de técnico da seleção é o mais exigente e o mais visível do país. Maradona aceita sem ter uma formação técnica sistemática, com Bilardo como coordenador ao seu lado. As eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da África do Sul 2010 são uma montanha-russa. Uma derrota por 6-1 em La Paz, Bolívia, que escandaliza o país, seguida de uma vitória sobre o Uruguai que garante uma classificação épica nos minutos finais. Após o jogo, Maradona, eufórico na coletiva, insulta publicamente os jornalistas que o criticaram durante a campanha. Para aqueles que não acreditavam ou para os que não acreditaram, com o perdão das senhoras, que chupem, que continuem chupando. Eu sou preto ou branco, cinza eu nunca vou ser na minha vida. A FIFA o suspende por 2 meses e aplica uma multa de 25 mil francos suíços. Na Copa do Mundo da África do Sul, a Argentina chega às quartas de final com um time em que brilham Gabriel Heinz, Gonzalo Higuaín e Carlos Tevez. Nas quartas, enfrenta a Alemanha e perde por 4-0. A AFA decide não renovar o contrato e Maradona deixa a seleção. Nos anos seguintes, dirige nos Emirados Árabes Unidos, em Bielorrússia como presidente do clube e no México, onde comanda os Dourados de Sinaloa até 2 finais de torneio de acesso. Em setembro de 2019, ele retorna à Argentina para assumir o comando do Gimnasia e Esgrima de La Plata, um clube histórico da capital da província de Buenos Aires, que ocupa a última posição da Superliga Argentina e corre risco de rebaixamento. Mas Maradona já não é o mesmo. Nos últimos anos de sua vida, circulam imagens que o mostram com dificuldades para caminhar, com problemas de equilíbrio e com a fala afetada. Na Copa do Mundo da Rússia de 2018, durante a partida da Argentina contra a Nigéria, as câmeras o flagraram na arquibancada gritando descontrolado, fazendo gestos obscenos para as torcidas e, por fim, sendo retirado do camarote. No dia seguinte, ele se desculpa nas redes sociais e diz que sentia dor na nuca e teve uma descompensação, o que poucos acreditam. A herança também gera conflitos em sua vida. Em determinado momento, pelo Instagram, ele ameaça deserdar sua filha Yanina depois que ela o comparou nessa mesma rede. Com um leão enjaulado e drogado, nessa publicação ele diz que vai doar tudo o que tem
É o tipo de declaração que Maradona pode fazer por impulso da noite anterior ou como uma decisão firme. Nunca se sabe. Em 2019, seu advogado, Matias Morla, revela na televisão que Maradona estaria disposto a reconhecer seus 3 filhos cubanos e que poderia haver um quarto, algo que foi desmentido mais tarde. Mas a herança continua sem estar resolvida quando seu coração para. Assim, nossa história retorna ao começo. Após a morte de Diego Maradona, o foco retorna ao passado, sem ignorar o presente, igualmente complexo e repleto de versões contraditórias como sua carreira e vida. O presidente Alberto Fernandes decreta 3 dias de luto nacional e o governo argentino oferece a Casa Rosada para que seja realizado um velório público. O caixão de Maradona, fechado e coberto com a bandeira argentina, é levado para lá na madrugada de 26 de novembro em meio à pandemia. Mais de 1 milhão aguardam na Praça de Maio para entrar e se despedir. Às 14 horas, um grupo de fãs derruba as barreiras e entra no pátio interno. A família decide encerrar o velório antes do previsto, e há incidentes com a polícia nas ruas. Tudo é transmitido pela televisão. O cortejo fúnebre segue para o cemitério privado Jardim de Paz, em Bela Vista, noroeste da Grande Buenos Aires. Maradona é enterrado ao lado de seus pais, Chito Oro e Tota. Em Nápoles, milhares de pessoas se reúnem em frente ao Estádio São Paulo e ao mural no bairro Quartiere Spagnoli para deixar flores e acender velas. Uma semana após a morte, a prefeitura de Nápoles decide por unanimidade mudar o nome do estádio. Desde então, ele se chama Estádio Diego Armando Maradona. No estádio Etihad, em Manchester, as cores argentinas são projetadas na fachada, enquanto no estádio Azteca, na cidade do México, onde Diego Armando Maradona marcou os 2 gols mais famosos de sua vida na Copa do Mundo, de 1986, há flores e mensagens. O Papa Francisco envia 1/3 para a família. Em outubro de 2025, 5 anos após a morte, seus 5 filhos reconhecidos assinam um acordo com uma empresa sueco-israelense chamada Electa Global para gerenciar a marca e a imagem de Diego Armando Maradona no mundo. A empresa é responsável pelo design, fabricação e distribuição de produtos de alto valor com essa marca, sob a supervisão da família. É o primeiro acordo unificado entre todos os herdeiros durante todo esse tempo e põe fim a anos de disputas cruzadas. Sobre quem tem direito ao quê? A herança de um homem que morreu sem deixá-la em ordem leva 5 anos para encontrar uma estrutura. O que Maradona deixa não é só isso. Ele deixa o gol que a FIFA, em 2002, elegeu como o melhor das Copas do Mundo do século XX, o que ele marcou contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo do México de 1986, em que driblou 6 adversários em 60 metros antes de finalizar diante do goleiro. Ele também marca o gol anterior no mesmo jogo, o da mão, que ele faz passar por um gol de cabeça e depois chama sorrindo de mão de Deus. 2 gols no mesmo jogo, um que resume toda a beleza do futebol e outro que resume tudo o que o futebol pode ter de trapaça. E isso era Maradona em estado puro. Na Argentina existe a Igreja Maradoniana, uma paródia de religião com seguidores reais que contam o tempo desde 1960 como o ano 1. Quando Maradona esteve internado em 2004, apareceram cartazes na porta da clínica que diziam: Jesus ressuscitou uma vez, você milhares. É a mitologia que se constrói ao redor de um homem que nasceu em um bairro sem água encanada e que acabou sendo velado no Palácio do Governo. Mas a justiça também tem seu capítulo pendente. 8 médicos e enfermeiros que participaram do seu atendimento nos últimos dias estão sendo investigados pelo Ministério Público argentino por homicídio culposo e abandono de pessoa. O processo se estende por anos. A equipe médica afirma que fez o que podia com os meios disponíveis, mas os promotores afirmam que esses meios eram insuficientes para um paciente com o histórico de Maradona e que houve negligência real. O caso continua aberto. 7 médicos, psiquiatras, psicólogos e enfermeiros que atenderam Maradona nos últimos dias são acusados de homicídio simples com dolo eventual. A gravidade disso não passa despercebida para ninguém. Essa figura implica que os acusados tinham pleno conhecimento de que sua conduta poderia causar a morte do paciente, e mesmo assim continuaram. A pena máxima para esses casos é de 25 anos de prisão, mas no mínimo eles enfrentariam uma pena de 8 anos, caso sejam considerados culpados. Como tudo relacionado a Maradona, o caminho é complexo e o julgamento não é exceção.
O primeiro processo oral começa em março de 2025 e dura 2 meses e meio, em uma maratona de 4 depoimentos e 20 audiências, até que se descobre que uma das 3 juízas do tribunal, Julieta McIntyre, participa secretamente de um documentário sobre o mesmo julgamento do qual ela faz parte. É um escândalo enorme. McIntyre é afastada do cargo e depois destituída em um julgamento político. Todo o processo é anulado enquanto aguarda um segundo julgamento, que começa em 14 de abril de 2026 com 3 novos juízes. O que é colocado em pauta durante as audiências vai muito além da negligência médica. Janina Maradona, que comparece junto com suas irmãs, Dalma e Hannah, declara que o psicólogo Carlos Dias lhe proibiu de visitar seu pai uma semana antes de sua morte. No dia em que finalmente Janina e Hannah chegam à casa de Tigre para vê-lo, Maradona já está morto. Mas o escândalo continua ganhando novas proporções. Janina também acusa o entorno médico de ter dado álcool ao seu pai para que as visitas familiares fossem desconfortáveis e a família fosse embora. Verônica Ojeda, ex-companheira de Maradona e mãe de seu filho mais novo, declara que encontrou maconha na casa onde ele estava internado. Áudios vazados durante o primeiro julgamento mostram integrantes da equipe falando em dar mais maconha e menos álcool como tratamento para o seu quadro de dependência. O advogado Fernando Burlando, que representa Dalma e Janina, leva ao tribunal uma maquete da casa de Tigre e a descreve diante dos juízes como um lugar imundo, sem o equipamento mínimo prometido à família. Sem desfibrilador, sem oxigênio, sem os itens de emergência que teriam permitido responder a tempo. O estado atual das coisas continua, no fundo, mantendo a marca de um homem contraditório, desleixado e impulsivo. Como se julga um homem assim? Não existe uma única resposta. O sociólogo Eliseu Veron, que estuda Maradona como fenômeno cultural, escreve que as pessoas o adoram como antes adoraram Evita, como alguém que veio de baixo, que sabe o que é não ter nada e que torna possível acreditar que Deus está por perto. Seu ex-companheiro Jorge Valdano diz de outra forma: quando Maradona se aposentou, a Argentina ficou traumatizada. Ele foi mais do que um jogador de futebol. Foi o lugar onde um país com ditaduras demais e frustrações demais depositava seu orgulho. O problema com esse tipo de ídolo é que eles são pessoas. E as pessoas têm vida privada, medos, vícios e demônios que às vezes conseguem convencê-las de que precisam ser alimentados. A grandeza de Maradona não apaga nada disso. E nada disso apaga sua grandeza. Essa tensão não tem solução e também não precisa. Os ídolos, por outro lado, continuam sendo tão necessários como sempre.